Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua falando neste domingo sobre a realidade do reino dos céus, o reino de Deus, e utilizando-se de parábolas. Na semana passada, Jesus se valeu da parábola do semeador para explicar o reino, e hoje se refere ao reino através da parábola do joio e do trigo, da semente de mostarda, e também a parábola do fermento que é colocado na massa. Eu vou me deter em algumas considerações. A primeira parábola que o Senhor refere, a parábola do joio e do trigo, chamando a atenção para uma expressão que o Senhor utiliza ao narrar a parábola. Ele diz que o patrão semeou o trigo, a boa semente, e enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. O Senhor nos pede para estarmos vigilantes. Recordam, no momento de prova importante de Jesus, Jesus foi fazer oração e convidou os seus apóstolos, os seus amigos, com aquelas palavras: vigiai e orai. Deus semeia a boa semente no nosso coração, a graça, com tudo aquilo que a graça nos traz de bom, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, uma semente de felicidade, de realização, porque é isso que Deus quer para nós. Eu vos constituí para que possam dar frutos e o vosso fruto permaneça. Deus semeia no nosso coração a boa semente, a semente da graça. Mas nós precisamos estar vigilantes para cuidar essa graça depositada no nosso coração. Nós precisamos estar vigilantes para regar e alimentar esta graça depositada no nosso coração. Porque o inimigo virá tentando destruir essa semente, tentando semear o joio, a semente má. Não basta que Deus faça a sua parte na nossa vida, na nossa alma, e Ele faz sempre. É preciso que nós correspondamos à ação de Deus, sendo vigilantes, através da nossa vida de oração, da vida sacramental, da fuga das ocasiões de pecado. Tudo isso, instigado pelo inimigo, pode fazer sufocar a boa semente que Deus colocou no nosso coração. E o joio, a erva má, pode tomar conta desse campo que é o nosso coração e a nossa alma, que foram destinados por Deus para dar fruto bom. Enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou. Primeira advertência que o Senhor nos faz, então, nesse domingo, é a vigilância. Perguntemo-nos sobre a nossa vigilância. Como eu estou nesse trabalho, nesse esforço para custodiar as coisas boas que Deus coloca no meu coração e na minha alma? Uma outra aplicação que nós podemos fazer
a respeito dessa mesma parábola do joio e do trigo. É que, no início, o joio e o trigo são muito parecidos. Como sementes são muito parecidos. Como planta pequena, são muito parecidos também. A diferença grande aparece na hora em que amadurece um e o outro. O trigo cresce, amadurece e dá fruto. As espigas ficam recheadas com aquele grão que depois se transformará em farinha, em pão, em alimento, em tanta coisa boa. E o joio, que no início começou a crescer tão parecido com o trigo, não forma as espigas, fica vazio. O Senhor com isso quer nos dizer que muitas vezes, no início, o bem e o mal têm a mesma cara, são muito parecidos. Às vezes até o mal se apresenta nas nossas vidas com uma aparência de bem, melhor do que o bem até. Por isso é importante nós nos perguntarmos sobre todas as nossas ações, quando queremos ter um critério de discernimento seguro sobre a bondade ou a maldade de algo. Onde me levará isso? Onde eu chegarei com essa ação, com essa decisão? Nós temos que ter a capacidade de olhar lá na frente. O estudante que está diante de uma encruzilhada: estudo agora ou vou para a balada? Parece no início que a balada é muito melhor do que estudar. Agora, onde me levará a balada? Se eu vou de balada em balada, essa fruta, essa árvore não dará fruto, né? Pelo contrário, seu estudo. No início, o mal tem uma aparência de bem. Por isso nós temos que ser capazes de olhar lá na frente. E a isso o Senhor nos convida hoje no Evangelho, quando Ele nos fala sobre a hora da colheita. Na hora da colheita se diferencia o joio do trigo. Mas nós não podemos esperar essa hora da colheita na nossa vida. Nós temos que ser capazes de antecipar isto, pelo menos no nosso coração, e dizer: essa semente é uma semente boa ou é uma semente má? Essa semente é uma semente de joio ou é uma semente de trigo? Essa que eu vou colocar no meu coração. Peçamos essa graça de saber discernir nas nossas vidas, de saber escolher bem aquilo que nós vamos fazer. O Senhor quer que nós demos fruto e que o nosso fruto permaneça. Recordemos então o que o Senhor nos ensina nesta parábola do joio e do trigo. Vigilância, para que o inimigo não semeie a má semente no nosso coração, para que o inimigo não destrua a boa obra realizada por Deus no nosso coração. E a segunda mensagem que essa parábola nos deixa hoje: não nos enganemos com a aparência de bem com que o mal se apresenta na nossa vida. Pensemos sempre, quando há algum movimento do nosso coração em relação a alguma ação: onde me levará isto? Se me leva
a produzir fruto, eu posso realmente abraçar essa ideia, esse pensamento, porque ele será bom. Mas se ele não me leva a produzir fruto no médio e no longo prazo, eu tenho que ter a força de ser capaz de rejeitá-lo, para que a boa semente frutifique no meu coração e a minha vida possa ser uma vida que dê frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.